Agora a gente tem uma reportagem exclusiva. Você vai ver os bastidores de uma operação que prendeu a cúpula do sistema de transportes do Rio de Janeiro. A Polícia Federal investiga o vazamento de informações sigilosas sobre o empresário Jacó Barata Filho e outros 10 acusados. Essas imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico mostram o momento da descoberta de um crime. O flagrante comprova uma tentativa de obstrução à justiça. O documento que os policiais encontram nunca poderia estar naquela mala. A ordem judicial para a quebra do sigilo bancário do empresário Jacó Barata Filho e de outras 10 pessoas. Muito nos surpreendeu que quando a gente efetua a prisão desse empresário, nós encontramos com ele uma relação que tinha os principais alvos investigados na operação. Jacó Filho é um dos maiores empresários de transportes do Rio de Janeiro. Preso no aeroporto do Galeão quando embarcava para Portugal no último dia 2 de julho. Ele é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que movimentou pelo menos 260 milhões de reais num esquema para corromper agentes públicos e garantir contratos milionários com o governo do Rio. O que a Polícia Federal quer saber agora é quem poderia ter vazado informações confidenciais da investigação. É um fato que nós reputamos de extrema gravidade. Quando o Banco Central recebe uma ordem de quebra de sigilo bancário, imediatamente dispara um pedido de informações aos bancos. Pedido destinado apenas a funcionários de alto escalão. Eles então são obrigados a comunicar à Justiça as movimentações bancárias dos investigados. Depois de ser alertado de que era um dos alvos da Operação Ponto Final, Jacó Filho desistiu de uma viagem à Fortaleza e comprou às pressas uma passagem para Portugal, só de ida. Isso é o que mostra essa escuta inédita, gravada com autorização da Justiça. Eu resolvi ir hoje à noite, hoje eu não sabia. O senhor já comprou ida de volta? Não, eu comprei ida, a volta dele. Bia é Beatriz Barata, filha de Jacó, que ficou conhecida depois de uma confusão em seu casamento em 2013. Manifestantes hostilizaram os convidados que revidaram. O protesto era contra os preços altos das passagens de ônibus. Nesta outra conversa, Bia diz que está com medo e que prefere viajar separada do pai. Se eu mudasse meu voo para ir via Miami, você ia ficar chateado? Eu não. Mas por quê? Porque sim, eu tô nervosa. Com o quê? Com tudo. Então mais uma razão para ir comigo. Não? Por quê? E sim, se eu te acalmo. Tá bom, então vou para Portugal. Jacó Filho é sócio do Banco Guanabara, o que pode ter facilitado o acesso à investigação contra ele. Essa é uma das hipóteses consideradas pela Polícia Federal. É uma falha, um vazamento desse pode colocar em risco toda a operação e aí prejudicar o próprio sequestro de bens. Em nota, o Banco Central informou que disponibiliza um sistema informatizado e protegido entre a Justiça e os bancos. A defesa de Jacó Barata Filho nega as acusações e afirma que a ida dele para Portugal era apenas uma viagem de negócios. A prisão de Jacó antecipou a Operação Ponto Final. No dia seguinte, foi a vez de Rogério Onofre, ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio. A mulher dele, Deise Neves, também foi presa ao tentar levantar com um doleiro $1.800.000 escondidos numa conta no exterior. As investigações apontam que Rogério Onofre embolsou uma fortuna com esse esquema. Ele teria recebido aproximadamente 40 milhões de reais em propina. Havia pouco mais de 200 reais na conta bancária. Então, havia um indicativo forte de que esse dinheiro havia sido movimentado para algum lugar que nós não encontrássemos. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa de Rogério Onofre. Nessa máfia, quem mais se beneficiou, segundo a polícia, foi o ex-governador Sérgio Cabral, que continua preso. E ele teria faturado 122 milhões de reais. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que não houve pagamento vinculado ao aumento das tarifas de ônibus no Rio de Janeiro. Essa semana, a Justiça negou um pedido de habeas corpus em favor de Jacó Filho. Já a Polícia Federal analisa o caminho da informação para detectar de onde partiu o vazamento da Operação Ponto Final.
Nós temos realmente que trabalhar para melhorar o sistema, para corrigir essa fragilidade, para impedir que toda uma gama de pessoas que não precisam saber da informação sigilosa tenham ela acesso.